E atenção, você tem um Corolla sedã fabricado entre 2010 e 2012? A Toyota acaba de anunciar a convocação dos proprietários de 54 mil veículos para a recall. Há um problema técnico, um risco de falha no airbag central. A gente já debateu esse assunto aqui também, é impressionante. Todas as montadoras têm convocado para a recall por falta de qualidade, mas apenas para os veículos comercializados no mercado interno. Para aqueles que são exportados, aí não tem perda de qualidade. O Ministério Público precisa acompanhar mais de perto essa questão. O recall está na lei, tudo bem. Se fosse uma vez ou outra, também tudo bem. Mas toda semana tem convocação para a recall. E são todas as montadoras. Agora é a vez da Toyota, do modelo mais vendido do mundo, o Corolla sedã. Está aí, 54 mil veículos que estão com problema no airbag. Veículos fabricados entre 2010 e 2012. Procurar a concessionária Toyota aqui em Marília. Estamos numa semana de alerta contra a violência aos idosos. E ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas a agressão física, não. Temos outras formas de violência contra quem já trabalhou muito na vida e hoje merece estar com uma qualidade de vida na chamada melhor idade. E a violência contra idosos foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara. O debate, feito pelas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de legislação participativa. As conversas giraram em torno de um projeto de lei que assegura mais direitos a idosos vítimas de violência ou extorsão. Uma ideia é ampliar a Lei Maria da Penha para proteger homens idosos. Nós temos hoje idosos, homens, que estão nas mesmas situações das mulheres, sendo vítimas de violência doméstica, principalmente por causa da sua pequena renda, da sua pequena aposentadoria. Outro ponto do projeto aumenta de 1 para 2 anos de prisão a pena máxima para quem cometer violência contra idosos. Para esse especialista, a lei atual é boa, mas a aplicação ainda é pouco eficiente. A gente vê, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social, ainda muitas deficiências na garantia dos direitos constados no Estatuto do Idoso. Isso faz com que a população idosa ainda fique mais vulnerável, mais dependente. Para a deputada Creuza Pereira, pessoas com idade avançada precisam ter mais voz em discussões sobre políticas públicas. Ainda temos muito pouco feito, há muito caminho para andar. Por exemplo, eu acho que essas políticas públicas surgirão com mais frequência na medida em que a gente der voz aos próprios atores a voz àqueles que deviam ser os atores dessa ação. Um projeto que está sendo debatido no Congresso Nacional poderá ser votado ainda esta semana, a Semana de Proteção aos Idosos, de combate à violência contra os idosos, porque a população brasileira envelhece cada vez mais rapidamente. O Brasil hoje já não é um país única e exclusivamente de jovens, como antigamente, que era o país da juventude. A população envelheceu, mas precisa de qualidade de vida para essa melhor idade. E a violência contra os idosos é preocupante. E não é apenas a violência física, não, como tivemos essa semana, naquele caso do Castelo Branco, quando um senhor de 80 anos foi atacado por um casal, entrou na casa para roubar e já estava o casal se apoderando de R$2.000, só que não satisfeitos, os dois ainda acabaram agredindo o idoso de 80 anos, inclusive com uma bituca de cigarro queimando a pele desse aposentado. Ele começou a gritar, já era madrugada, vizinhos estranharam, chamaram a polícia e a polícia prendeu este casal. Então não é apenas a agressão física, temos
outros tipos de agressões, inclusive dentro da família. Mas quem vai comentar é o nosso convidado, o médico geriatra, especialista nos idosos, Dr. Rigoli. Dr. Rigoli, boa noite. Boa noite, telespectador. Boa noite, Zé. Esse é um tema muito importante nesta semana de combate à violência aos idosos. O senhor comenta. Sim, Zé. Já há alguns anos que essa preocupação, eu tenho trabalhado nesse sentido e participado de alguns eventos. E lembrar que, Zé, o seu convite de trazer esse tema também como matéria, como destaque na mídia, é muito interessante, porque há alguns anos esse tema aparecia assim na discussão só como tema policial. Então, era natural as pessoas convidarem o especialista, convidavam o delegado, convidavam o advogado. E a violência contra os idosos, eu vou usar essa expressão, que não me pareceu esse termo na matéria, de Brasília, que é a violência oculta. A violência oculta, essa violência o abandono, a maleficência, a negligência. Então você vê um idoso num semáforo, num sinal de trânsito, pedindo moedinha, não deixa de ser uma violência. Então aquilo é uma violência de você assistir aquela condição daquele idoso, a condição humana de envelhecer, doente, pobre e abandonado, é uma violência. E trazer esse tema, e o Zé Henrique chamou com enfoque essa violência, que é mais que a vítima de agressão física, as chamadas, eu gosto de usar também a expressão, é chamado abandono de incapaz. Foi sugerido ali na matéria que você passou, que era fizeram um paralelo em relação à Lei Maria da Penha, fazer um adendo, um anexo em relação à violência contra o idoso. O Zé, aqui no intervalo, me contou um caso, rapidinho, de filhos que foi pedir ajuda para pagar a conta da luz, da luz elétrica da casa da mãe. Então é um abandono onde os filhos deviam assumir a responsabilidade, né, Zé, de dar amparo à mãe. Então o abandono do incapaz é você vendo uma situação onde o idoso ele está na relação humana de fragilidade, incapaz, inválido ou com dificuldades de se manter. Então a sociedade deve sim, os governos devem sim amparar o incapaz. O Zé também hoje, o Zé podia ser o nosso consultor a maneira que você trabalha, eu já há alguns anos que eu te conheço, o quanto você está preocupado e focado nessa proteção, e me trouxe também um exemplo hoje aqui conversando com o Zé, que os países como os países europeus, a Itália, Portugal, envia o consulado, mantém uma proteção para os idosos descendentes de portugueses e italianos, e manda aposentadoria na faixa aí de R$3.000 mensais. Então são países que protegem seus idosos que em condição de desvantagem. E essa é a nossa preocupação. Outro problema sério, crédito consignado. Sim. Filhos pressionando os pais idosos, já que os idosos têm aposentadoria, para contrair o tal crédito consignado. Só que na hora de pagar, estoura no orçamento do idoso. Isso. Ele passa a ser, isso é um crime, e passa a ser usado, são às vezes filhos, que é violência dentro de casa contra os idosos, de filhos que usam o idoso como escudo, né, como proteção para fazer a sua dívida e transferindo essa dívida para esse idoso. Então, essa violência
é uma violência oculta, eu diria dizer, porque ela está, às vezes dentro de casa, onde o idoso fica exposto à humilhação. A nossa cultura, a cultura brasileira, é uma cultura que o idoso tem muito orgulho. Zé, você escuta idosos dizer assim: eu tenho muito orgulho de não dever nada para ninguém. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado uma vida toda e nunca ter faltado ao expediente de trabalho. Então é um sofrimento muito grande um idoso ficar com o nome sujo na praça. Esse sofrimento, Zé, é uma violência tamanha, um tamanho prejuízo emocional para esse idoso, e isso vai repercutir na sua saúde emocional, na sua saúde física, já às vezes fragilizada. Então eu penso que hoje, Zé, o tema maus tratos e violência contra o idoso e contra os idosos, exemplo que você contou esse caso aqui em Marília, onde teve uma violência física, provavelmente esse idoso ou vive só, ou estava só, que sofreu essa violência. E existe também essa violência que a mídia traz e que tem o seu papel, essa pode chocar. A violência, de vez em quando a gente vê na TV, idosos sendo agredidos, as chamadas câmeras, essas câmeras ocultas, né, que mostram, e choca sim, choca a população em geral, porque é aquela que você assiste na TV, e aquela que é oculta, ela acaba passando desapercebido. Então por isso que eu usei essa expressão, Zé, violência oculta. Eu não reparei se eles trouxeram essa expressão. E realmente é uma realidade importante esse seu comentário, sem dúvida alguma. Sim. Muito bem. E aí o interessante, Zé, eu não sei se eu posso considerar o reloginho lá? Ok, complementar. Sim. 3 minutos. Ok, obrigado, Zé. Então, a minha manifestação, aqui meu depoimento, é dizer, quando você escreve a minha entrevista, eu estou construindo como se fosse uma redação. E aí a pergunta é: como? Qual as propostas, além de leis? É que a nossa sociedade, só leis não basta. Então a minha proposta de intervenção, Zé, a palavra mágica, é a compaixão. Então, pensando nessa condição de abandono, de incapaz, eu deixo aqui a minha mensagem: você não precisa amar o seu ente lá, a sua pessoa idosa. Não é isso que as leis, os decretos, Zé, não obrigam. Não tem um decreto lá na Constituinte ou no Estatuto do Idoso que você deve amar o idoso. Mas o que eu proponho é que tenha compaixão. Compaixão significa você conseguir ver o sofrimento do outro. Se você conseguir ver o sofrimento do outro, ver que na lógica de força, na medida de força, e no menos forte, o mais frágil, o fragilizado, o incapaz, se você tiver compaixão, você vai poder trabalhar para evitar esse sofrimento, diminuir esse sofrimento, ou evitar esse sofrimento, diminuir essas agressões. Muito bem. Você pode proteger o idoso frágil. Ok, obrigado ao médico geriatra Dr. Rigolin, nosso convidado especial para esse comentário tão importante na semana de combate à violência contra os idosos. E atenção, destaques finais, acaba de chegar a informação, atenção caminhoneiros, o ministro Fux do Supremo Tribunal Federal acaba de estabelecer prazo de 48 horas para o presidente Temer se manifestar sobre
preço mínimo dos fretes. E agora, Temer, ainda vacinação contra a gripe. A campanha acaba de ser prorrogada até dia 22. Venceria nesta sexta-feira, baixo índice de cobertura vacinal, prorrogada a campanha então contra a gripe até dia 22. E o Ministério da Saúde divulga 446 pessoas já morreram esse ano vítima da gripe. O engenheiro Antônio Carlos Nasraui, o conhecido Ninho, vai assumir a diretoria regional da CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, portanto, voltando a CDHU para Marília. E a expectativa para a Copa do Mundo da Rússia, abertura desta quinta-feira, 11h30 da manhã, solenidade de abertura, meio-dia, o primeiro jogo, a dona da casa, a seleção russa contra a Arábia Saudita. O Brasil, todo mundo sabe, estreia domingo, 3 da tarde, diante da seleção da Suíça. Obrigado pela atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento: Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Taust faz toda a diferença.